Oi gente, eu sou Juliana Vieira, sou psicóloga hospitalar do Hospital São Camilo Fortaleza e vim falar um pouquinho com vocês sobre o luto nos tempos de pandemia. E o que é que nós podemos chamar de luto? O luto é um processo normal e natural, advindo de toda perda significativa que a pessoa tem no decorrer da sua vida. Então, para uma pessoa que perdeu alguém, é extremamente natural que ela tenha algumas reações cognitivas, emocionais, comportamentais. Que reações são essas? Tristeza, um sono aumentado, um apetite diferente, uma vontade de ficar mais retraído, às vezes uma irritabilidade, uma agressividade, um choro mais fácil. Isso significa que a pessoa está doente, que a pessoa está com depressão? De forma nenhuma. Todo o processo de luto é uma transição. Você vai transitar de um mundo com a pessoa para um mundo sem a pessoa. Então é extremamente natural que nesse caminhar, que nesse processo, você vá vivendo algumas reações emocionais para justamente se adaptar a esse novo mundo sem aquela pessoa amada. Como é que a gente pode enfrentar, viver esse processo de enfrentamento do luto? Primeiramente, aceitar todo tipo de reação. Como eu disse para vocês, é um processo natural, não é uma doença. O luto não é uma doença, ele é um processo natural. Então a gente tem que aceitar assim todas as emoções, viver todos os sentimentos, não se esforce, não se force a ser forte, a não chorar, a ser resolutivo, a voltar à sua vida normal de uma hora para outra, porque você precisa de tempo. Você precisa de tempo, você precisa ter o seu espaço para elaborar aquela perda, ter o seu tempo para significar aquela perda dentro de você. Então, algumas estratégias que a gente pode dizer seriam mesmo validar os sentimentos, acolher os sentimentos, dar um destino mais favorável para eles. Não tem problema lembrar da pessoa amada, se permita viver isso, se conectar com essa pessoa de alguma forma. Com o tempo, você vai realocando aquela pessoa em um lugar especial dentro de você. Mas você precisa sim viver isso. Os processos de luto complicado, que a gente chama, que são aqueles lutos mais adoecidos, eles acontecem justamente pela impossibilidade de viver o processo de luto. Então, viva o processo de luto, permita que alguém que esteja enlutado perto de você viva esse processo para que ele possa ressignificar essa perda. E nessa pandemia, nós vamos viver um processo de luto diferente. Por quê? Devido aos riscos de contaminação, devido às normas de vigilância sanitária, os velórios eles estão mais restritos, os enterros eles estão mais restritos a alguns membros da família, não há a possibilidade de velar o corpo, o caixão já vai fechado, já vai lacrado, principalmente para os óbitos por Covid, por uma necessidade, gente, de proteção. Certo? É uma necessidade de não contaminação das pessoas que estão ali naquele redor, porque o Covid é altamente contagioso, por isso todas essas medidas de isolamento. Nesse processo, a gente vai ter uma diferença extremamente significativa, que é o quê? A impossibilidade de realizar os rituais. Que rituais sejam esses? A missa, o velório, o enterro, um culto em homenagem à pessoa, são rituais que nos ajudam a atravessar esse processo de luto e quase que dão uma certeza da perda. É o momento que a gente afirma que de fato aquela pessoa morreu e que agora a gente vai ter que recomeçar a nossa vida sem ela. Os rituais, como eu falei para vocês, eles não estão acontecendo nesses modelos que a gente conhece, mas nós podemos sim inventar outros modelos. E algumas formas de rituais estão sendo feitas, um velório online, um enterro que seja transmitido para quem quiser ver o enterro, as pessoas da família, uma missa em homenagem à pessoa de uma forma virtual, um momento que se faça com toda a família virtualmente para rezar, para orar, para homenagear aquela pessoa querida. Então existem outras formas e principalmente, gente, os rituais, eles são rituais de celebração da vida daquela pessoa. Então encontre uma forma de homenagear aquela pessoa que você ama, seja de uma forma virtual, seja de uma forma mais íntima, mais dentro da sua casa, mas encontre essas formas de homenagear aquela pessoa, porque é justamente esse processo que vai fazer com que você elabore essa perda e principalmente encontre um outro lugar para aquela pessoa dentro da sua vida. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Toda semana nós temos informações novas aqui no blog, discussões extremamente importantes e relevantes para o nosso momento. Então siga as nossas redes sociais e continue nos acompanhando.